Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que é ansiedade, quando a ansiedade se torna algo patológico que atrapalha a vida da pessoa e os principais transtornos de ansiedade que existem, né, e quais são os seus principais sintomas. Eu sou Marcos Farias, médico psiquiatra, seu melhor amigo quando o assunto é falar sobre saúde mental aqui na internet, e a gente vai para mais um vídeo do canal aqui, Psiquiatra Errante, com vocês agora. Primeira coisa, tá certo? O que é a ansiedade? Muita gente sofre com problemas de ansiedade ou sente ansiedade no seu dia a dia e acaba sem saber o que é bem a ansiedade. Não é incomum, por exemplo, o paciente, até mesmo com problemas de ansiedade, chegar ao consultório do médico sem saber que aquilo que ele sente é ansiedade. Ou até dizendo, não, isso não é ansiedade, isso não é um problema comum nesse sentido. A ansiedade ela é uma emoção natural da vida da gente. A ansiedade, assim como a tristeza, a alegria, a raiva, a surpresa, é um mecanismo de defesa. Nós nos sentimos ansiosos quando nós estamos ameaçados, como nos sentimos em perigo. E o que ela faz é nos deixando preocupados com a causa dela, um problema, alguma dificuldade, uma conta para pagar, preocuparmos-nos muito com ela, pensar numa solução e resolver aquele problema. O nosso corpo vem equipado para sentir ansiedade, porque a ansiedade é a emoção responsável por fazer a gente focar em um problema que muitas vezes ameaça algum tipo de situação da gente, seja a nossa vida, seja a nossa estabilidade, seja o nosso bem-estar, o nosso conforto, para centrados e pensando muito sobre esse problema, sairmos com uma solução, resolvermos ele e ficar tudo bem. Por isso, normalmente alguém quando está ansioso, ele fica muito preocupado, pensando naquilo que vai acontecer, que é a fonte da preocupação dele. Nesse sentido, a ansiedade ela faz muito bem para a vida humana, quando ela, claro, é normal. Eu até brinco com as pessoas, né? Se não fosse a ansiedade, aluno nenhum passava em prova. Se não fosse a ansiedade, a gente não olhava para os dois lados da rua ao atravessar ela. Então, é o senso de que a prova está chegando, eu preciso estudar, porque senão eu não vou passar, e não passar é uma ameaça para mim, que faz a gente correr atrás para estudar, preocupado, pergunta ao professor o que é que vai cair, né, quantas questões vai ter, né, quanto tempo vou ter de prova, para que a gente consiga se planejar e resolver aquele problema. Então você pode imaginar o quanto a ansiedade está presente de forma saudável na nossa vida e nos ajuda. No entanto, como outras emoções que também são naturais na nossa vida, alguns transtornos mentais são capazes de gerar uma quantidade excessiva, desproporcional e patológica de ansiedade. Por exemplo, a depressão, que é a mais famosa doença mental hoje em dia. Ela é famosa porque causa um nível de tristeza excessivo, mas todo mundo imagina que a tristeza, quando algo triste acontece na nossa vida, é normal. Mesma coisa aqui. Os transtornos de ansiedade são doenças que acometem o nosso cérebro, a nossa mente, que vão gerar um nível elevado, desproporcional, então, que não nos ajuda. E aí, como é que a gente sabe, então, se o nível de ansiedade que a gente tem está passando ele é muito elevado ou ele é normal? Alguns componentes. Intensidade, né? Se a ansiedade ela é muito intensa a ponto de gerar com frequência sintomas físicos, né? Gerar problemas de saúde, como adoecimentos frequentes, queda de cabelo e por aí vai, se trata claramente de um problema de ansiedade excessiva, muitas vezes causando palpitação e por aí vai. Tempo. Por quanto tempo você passa sentindo um nível elevado de ansiedade? Se você passar várias semanas ou até meses com um nível de ansiedade muito elevado de forma constante, né, essa ansiedade não está sendo adaptativa, não está sendo boa para você. Ela está gerando um estado de alerta frequente e constante. E o último ponto, tá certo? Essa ansiedade está ali prejudicando. A ansiedade e todas as emoções da gente, elas servem a uma função. Se ela não está lhe ajudando, se ela não está sendo benéfica para você resolver os seus problemas, ou se ela está causando mais prejuízo a você do que benefício, ou muitas vezes não para você, mas para as pessoas ao seu redor, isso se trata claramente de uma ansiedade patológica. E quais são os principais transtornos de ansiedade? Eles são transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade social e transtorno do pânico. São os mais frequentes, mais comuns na população e que normalmente acabam vindo com mais frequência também
a serem entendidos dentro do consultório de um psiquiatra, começando de baixo para cima, o transtorno do pânico. O que é o transtorno do pânico? O transtorno do pânico é um transtorno que tem duas características essenciais. Que características essenciais são essas? O primeiro é a presença de ataques de pânico. Ataques de pânico, veja bem, não acontecem somente no transtorno do pânico. Alguém pode ter uma crise de pânico, uma crise de ansiedade fora do transtorno do pânico, sem problema algum. E aí, o que é um ataque de pânico? É uma crise que surge, de forma repentina, abrupta e muitas vezes também inesperada, sem ter algo que estivesse provocando ela, que o indivíduo pode sentir vários sintomas de ansiedade excessiva. Coração acelerado, falta de ar, tremores, sudorese, suar muito, sentir dormência pelo corpo, uma sensação até mesmo de estar saindo do próprio corpo, e por aí vai. Ele começa de forma muito rápida, dura pouco tempo, tá certo? E melhora gradualmente, mesmo que você não faça nada, embora o indivíduo sofra muito com isso. E aí, esses episódios de ataques de pânico são frequentes. E o outro componente, além do componente dos ataques de pânico frequentes, o outro componente essencial no transtorno do pânico é o surgimento de uma preocupação e de uma ansiedade excessiva, mesmo quando a pessoa não está tendo um ataque de pânico, com medo de ter outro ataque de pânico, ou deixar de fazer coisas, por exemplo, com medo de estar em algum lugar, na academia, por exemplo, e ter um ataque de pânico lá. Outro transtorno de ansiedade, o segundo, é o transtorno de ansiedade social, antigamente também chamado de fobia social, que tem como principal sintoma justamente que a preocupação excessiva da pessoa é com a avaliação das outras pessoas ao redor dela. Então, uma prova, uma apresentação em público, até mesmo em alguns quadros mais graves, chamar um garçom e aí ficar pensando o que é que essa pessoa vai pensar de mim, eu tenho que eu vou falar uma besteira e por aí vai. Então, a ansiedade excessiva chega a esse ponto, mas é muito mais vista e visualizada, prejudicando as pessoas, por exemplo, no desempenho de atividades em público, como simpósios, palestras, necessidade de falar com outras pessoas que você não conhece adequadamente para resolver um problema. E o terceiro, também dos mais importantes, é o transtorno de ansiedade generalizada, que é o famoso TAG. Todo mundo já ouviu falar, psiquiatra adoram a sigla, porque a gente tem preguiça de falar o nome completo das coisas. Então, TAG, TDAH, TOC, TDPM. O TAG, o transtorno de ansiedade generalizada, é, digamos assim, o protótipo perfeito do transtorno de ansiedade. Nele pode ter algum nível de ansiedade social, crises de ansiedade ou ataques de pânico, algum nível, muitas vezes até de fobia específica, e o principal sintoma dele são justamente as preocupações excessivas de difícil controle. O indivíduo ele se sente excessivamente preocupado, muitas vezes pensando no que vai acontecer, como vai acontecer, se vai acontecer de um jeito, se vai acontecer de outro, se as coisas acontecerem de um jeito, o que é que ele vai fazer depois disso. Mas não é somente uma pessoa que vive no futuro, muitas vezes essas preocupações excessivas são em relação a coisas que já aconteceram. Muitas vezes muitos pacientes não necessariamente vão falar de preocupações, mas de uma sensação crônica e difusa de estar estressado. E aí esse sintoma principal gera uma série de sintomas secundários do transtorno de ansiedade generalizada, que são principalmente tensão muscular, dificuldade de concentração, prejuízo de apetite, insônia, irritação, inquietação. E muitas vezes os prejuízos de atenção causados pela ansiedade, com muito mais frequência, são confundidos, por exemplo, com TDAH ou alguma coisa assim, do que necessariamente outra situação. A principal fonte, por exemplo, de desatenção na vida adulta não é o TDAH, mas os transtornos de ansiedade. Esse é o panorama do que é a ansiedade e quais são os principais problemas de ansiedade que existem, tá certo? Eu não vou me delongar falando aqui sobre tratamento, isso vai vir no vídeo posterior, tá certo? Se inscreve aqui no canal, tá certo? Se mantenha antenado aí, que depois a gente vai com certeza, assim, não só falar sobre o que é que a gente usa para tratar a ansiedade, mas também, muito importante, o que é que não se usa para tratar a ansiedade. Então, tchau, a gente se vê no próximo vídeo.